Boa tarde, pessoal. Está começando mais um De Tarde com a Tati, live expressa. A live vai ficar gravada para quem não conseguir assistir agora, né? E vai ser de uma tampa reaproveitada. Esperar um pouquinho para ver o pessoal que vai chegar. Boa tarde. Mas assim, sempre trazendo alguma ideia. A ideia de hoje é reaproveitar uma tampa de um vidro. Deixa eu acompanhar aqui vocês. Esperar um pouquinho. E já vamos começar, porque é a live expressa. Então, vou mostrar. Essa aqui é a tampa que vai ser reaproveitada. Essa tampa, ela vai se transformar numa tampa decorativa. Vou mostrar bem de pertinho. Essa tampa foi decorada com papel de decopagem, stencil, pedraria, fio de juta, fita cetim, papel de presente. Então, tem muitas dicas nessa tampa reaproveitada para decorar. Disso aqui, ela virou essa tampa decorativa. Vou esperar mais um pouco e já vamos virar a câmera para começar. Porque muita gente assiste depois gravado. Então, vou ajeitando aqui pra gente começar. Boa tarde, pessoal. A live é expressa, com duração de até 40 minutos. E vai ser de uma tampa que se transforma em uma tampa decorativa, com várias dicas. Então, eu já vou baixar a câmera aqui e já vamos começar, porque ela vai ficar gravada. Qualquer dúvida, vocês me perguntem e vamos começar. Vou baixar a câmera. Então, essa tampa, ela é de um vidro, tampa comum é um vidro de pepino. E aí, o que é o primeiro passo? Higienizou bem a tampa, essa aqui ela já não tem nada escrito, algumas têm, essa aqui não. Mas isso não interfere, porque depois a gente vai pintar. Então, o que eu fiz aqui? Um furo com o agulhão. Lembrando que tem que cuidar muito na hora de fazer o furo na tampa, porque é um objeto pontiagudo, né? É meio arriscado ali, mas se escapar, né? Tem que cuidar bem pra perfurar ali a tampinha. Aí, escolhe a distância, geralmente de um furo até o outro eu deixo 4 centímetros. Aí, cuida bem só na hora de fazer o furo e faz 2 furos pra depois a gente poder pendurar a cordinha. Porque aqui, ó, eu cuidei essa marcação da tampa, tá? Vem vindo pra cá. Não, pra cá. Daqui pra cá, que a distância é menor, ó. Daí dá 4 centímetros. E pressiona ele de leve. E vai devagar, com cuidado. Demora um pouco, porque ele é de metal, né? E que a gente tem que tomar o cuidado que eu disse. Mas tu vai fazendo ali com o agulhão e ele vai furando, ó. Demora um pouquinho, mas vai. E sempre tomando muito cuidado, porque é um objeto pontiagudo, né? E fiz o outro furo. Mas tomando cuidado, né? Que nem estilete, quando nós vamos usar também, a gente cuida muito.
É só aquele cuidado de sempre com certos materiais. Aí fez os 2 furos, tampa tá aqui. Aí vou deixar de lado, porque a live é expressa. E aqui o que que eu fiz? Eu passei primeiro o primer, porque lembrando, no rótulo das tintas, sempre fala se ela precisa ou não de primer. Se pode passar direto na peça, no material, ou se é preciso, boa tarde pessoal que tá chegando, ou se é preciso passar primer antes. Nesse caso, essa tinta, no rótulo, diz que precisa passar o primer antes. Então, passei o primer, segui as instruções dele, deixando secar bem. E depois, passei 2 demãos dessa tinta aqui, que é o amarelo bebê. E deixei secar bem também. Depois disso, a gente vai colar o papel de decupagem. Quero mostrar pra vocês, esse papel, ele tem, na verdade ele é bem maior, ele tem 50 por 34, é uma folha. É o papel de decupagem da Litoarte. Depois eu vou deixar o código aqui na descrição para vocês. Vem várias figuras de coelhinho, no caso desse em específico. Coelhinhos pequenos, coelhinhos maiores. E aí eu escolhi esse coelhinho, porque ele dá bem certinho na tampa. Então, eu recortei o coelhinho. Lembrando que ele era assim, tava aqui, e recortei. E agora, eu vou passar a cola gel. Na figura, depois colar na tampa. E utilizando um plástico e um paninho. Então, vem com o pincel, passa na figura, espalha bem, estica bem a cola. Posiciona aqui, cuida dos furinhos para ele ficar na sequência. Coloca um plástico por cima, com auxílio de um paninho, passa em cima para figura ficar bem esticadinha. Não ficar nenhuma bolha de ar, o papel ficar bem esticado. Daí já temos o coelhinho colado na tampa. Agora, a gente faz o detalhe, deixa eu fechar minha cola aqui. Não, vamos aproveitar e vamos colar antes, enquanto para ela ficar secando, o papel de presente. Porque assim, na frente a gente vai fazer várias decorações. Então, no verso, né, na parte de trás, colar um papel de presente. Lembrando que aqui pode ser também papel scrap, pode ser qualquer outro papel que vocês quiserem, assim, ou até mesmo uma cartolina, só para um papel colorido, só para dar um acabamento nessa parte de trás. Aí passa cola gel, aqui como tem as flores, cuidar na posição. E a mesma coisa, coloca ele ali. Vem com o plástico e passa o paninho para esticar bem esse papel. Pode ser papel alumínio também. É só, até tecido dá para colar. É só para fazer um acabamento. Mostrar de perto e fica assim essa parte. Enquanto ele cola, a gente faz o stencil aqui na frente. O stencil, pincel pituá, e se não tiver o pincel pituá,
pode ser o pincel improvisado, que é o que eu vou utilizar aqui. Esse pincel improvisado, tem a dica no meu Instagram aqui nos destaques, mas eu quero aproveitar e dizer a dica de novo. Colei uma fita crepe aqui e ficou tipo um pitois. Então, a gente improvisa para fazer as peças. Quando não tiver pitois, improvisa um pitois. E quando tiver o pitois, pode utilizar o pitois. Deixa eu pegar um papel aqui pra gente passar o pincel. Aqui do lado do coelhinho, escolhi esse stencil que tem folhinhas, tipo uma árvore. É uma árvore e as folhinhas. Aqui eu vou utilizar só um pedacinho dele, tá? Então, posiciona, pega o pincel, passa na tinta, deixa eu ver. A tinta que eu vou utilizar é esse verde mais escuro, que é o verde oliva. Passa na tinta, tira o excesso no papel. E vem fazendo o stencil. Pressiona ele e com leves batidinhas, pressiona, né, o pincel e vai preenchendo a figura do stencil. Depois eu vou mostrar no final da live outros exemplos que eu trouxe, que também é de Páscoa, mas tem um ali que é stencil com cenoura. Então, é só ideias e em cima dessas ideias dá pra gente fazer muita coisa bacana. Aqui eu puxei, ó. Ficou levemente um marcadinho ali que eu não puxei bem. Tem que puxar ele reto. Mas a gente conserta porque a gente vai fazer depois uma pátina, daí não vai dar pra ver. Que às vezes acontece, né, gente? E aqui do outro lado dele eu vou fazer outra arvorezinha. Pega mais tinta, passa no papel, tira o excesso e completa a figura do stencil. Precisa de mais tinta, vai lá de novo na tinta e passa, tira o excesso até preencher toda a figura. E através dessa ideia aqui dá para fazer muitas outras temáticas, outras figuras, outros papéis. Amanhã eu vou postar aqui, que eu fiz ano passado, com papel de presente, a mesma tampa, papel de presente, olha como que vai ficando. E aí, com esse mesmo pincel, a gente já pode fazer aqui, ó, só uma sombrinha de leve, um sombreado. Só pra preencher aqui a graminha. Eu gosto de colocar um pano embaixo pra não marcar a nossa tampa. Aí aqui dá pra fazer mais, menos, aí vai de gosto de cada um. Eu gosto ele mais marcadinho. Já fiz o chãozinho do coelhinho. Aí eu vou postar amanhã um Reels que tem, como eu tava falando pra vocês, ele tem outras tampas dessas, só que decorada com coelho e outras temáticas. E com papel de presente, papel de scrap, papel de decoupage. Então, dá pra usar muito material, muita coisa. Não só o papel de scrap. Agora, para os outros detalhes, escolhi uma outra cor, que é o mahogany, para fazer um detalhe, porque aqui ele já tá pronto embaixo, ó. Fiz a graminha, as plantinhas, o coelhinho foi colado. E agora aqui por cima fazer só um detalhe, que depois eu vou mostrar pra vocês que nos outros eu também fiz assim.
pincel de cerdas duras, né? E aí, eu passo ele no mahogany, tiro o excesso no papel. E faço um sombreado. De leve, assim. Só pra fazer um marcadinho bem de leve. Esse já faço ele mais clarinho, mais fraco. Aquele verde eu gosto ele mais marcado. Eu já mostro de pertinho pra vocês. Até posso passar um pouco mais aqui do lado, ó. Que aí, pra não ficar só esse amarelinho, dá pra fazer na volta da tampa também. Vou pegar mais tinta. Tira o excesso no papel. E vem passando aqui na volta. Só pra fazer um marcadinho, pra não ficar só o amarelo. E vai fazendo em toda a volta. E dá pra passar mais um pouco aqui, ó, que eu gosto de passar. Que até lembra chocolate, né? Que o coelhinho tá comendo chocolate. Vou mostrar mais de perto e já ficou, tá quase pronto essa parte. Deixa secando um pouquinho aqui enquanto eu guardo a tinta. Mas dá pra fazer muita coisa, dá pra variar também o tamanho da tampa, figura, stencil, papel, muita coisa legal. Então, enquanto agora o coelhinho espera um pouco secar pra gente passar o verniz e depois começar o acabamento. Eu vou mostrar pra vocês outras peças que eu fiz nessa mesma temática. Esse aqui na cor laranja, seguindo o mesmo passo a passo dele. Só que aqui eu fiz as arvorezinhas. Aqui eu fiz duas. E esse aqui tem duas, mas tem a grama. Esse aqui eu não fiz a grama. Fiz só um chãozinho. E também atrás papel de presente. Que pode ser, como eu disse antes, papel alumínio, papel scrap, tecido, só para fazer o acabamento. E esse outro aqui, boa tarde, pessoal, esse outro aqui na cor azul. Esse que eu disse, ó, que eu utilizei stencil de cenouras. Esse stencil, deixa eu pegar para mostrar. Ele é da Lito Art, ó. Vem as cenourinhas e as folhas. E também a mesma coisa, tinta, papel de decupagem, um sombreado, que eu fiz uma pátina seca levemente de amarelinho, e o stencil, e papel de presente atrás. Então, dá pra gente utilizar várias cores também. Então, vamos voltar para o coelhinho, que já secou. Passar o verniz com o pincel macio. Eu vou passar o verniz acrílico brilhante, mas pode ser o verniz geral, pode ser o verniz fosco, aí vai dar preferência de vocês. Eu gosto bastante desse brilhante, né? Aí aqui também, ó, lembrando de passar na parte, primeiro vou passar essa daqui, de dentro da tampa ali, ó, pra fazer o acabamento. Passa em toda a tampa, inclusive em cima do coelho, do papel. E faz a volta na tampa. Deixar ele secar aqui. Um pouquinho pra gente dar sequência ao outro passo a passo. Enquanto o coelhinho seca, vamos fazer o lacinho.
Para fazer o laço, eu vou utilizar essa fita cetim. Ela tem aquela fita 10 milímetros, né? E 40 centímetros de fita. Faz assim, pega a ponta do laço, enrola no dedo uma vez. Pode ser uma ou duas aqui. Eu vou ressaltar que depende muito dessa parte que tu quer que apareça, ó. Deixa eu mostrar aqui. Se aqui, que é bem mais comprido, faz mais voltas. Se quer menos comprido, faz menos voltas. Que essa parte determina a alça da... Vou fazer duas aqui só pra vocês verem. E aí, essa distância aqui também, que determina o tamanho do laço. Vem por cima. Vou fazer bem devagarinho. Mas tem o passo a passo no meu canal do YouTube e também eu vou deixar a live gravada, tá? Pra vocês verem de novo. Vem por aqui, puxa por baixo e vem nessa alcinha aqui. Vou diminuir um pouco o tamanho do laço. E vem nessa alcinha aqui, ó. Vê que agora a alcinha não veio porque eu puxei. Mas vai, peraí. Tá, agora deu a alcinha. Puxa aqui, ó, e vem por essa alcinha. E puxa o laço. Aqui a gente vai ajustar depois o tamanho, que ele correu mais pra lá. Mas aqui, ó, daí a gente puxa ele e ajusta. E vai arrumando, como quer. Um pouquinho maior. Aí, mede aqui, tá? E volta aqui nessa alça dele. Ficou viradinho. Desvira a alça e arruma. Aí, claro, agora eu tenho que, como uma parte ficou mais comprida, cortar. Aí faz os ajustes. Essa tampa, eu me inspirei no Instagram da Paty, a professora Paty Betim. Ela fez uma tampa muito linda com transfer. Utilizou o transfer e chapiscado, e tem outros detalhes, mas os principais, assim, que eu me recordo agora. E aí eu me inspirei na tampa, porque aí... Só que, claro, eu não tô utilizando o transfer, eu tô utilizando o papel de decupagem, para mostrar que a gente pode se inspirar com muitas ideias, muitas coisas, e fazer peças bem legais. Porque ela utilizou o transfer, eu tô utilizando o papel de decupagem. Dá pra gente diversificar muita coisa. Então, o verniz secou, mais ou menos aqui. Aqui tá meio úmido, mas dá pra gente seguir. Deixa ele aqui. O que eu vou fazer agora? A alça da minha tampa. A alça... Oi, amor. Eu vou usar o fio de juta 30 centímetros. Aqui varia muito também da altura da alça que vocês querem, tá? Essa aqui é 30 centímetros. E então, eu passo ela aqui. E dou um nozinho. Um ou dois nós, pra ficar bem presinho, pra não passar de volta pra lá. Geralmente eu faço 2 nós, porque ele fica pequeno. 2 nós. Corta o excesso ali, a ponta que sobrou. Já tem um lado da alça. Agora, eu venho com as pedrarias que eu escolhi. Já coloco as duas.
passo no outro furo da tampa. E aqui também, 2 nós. A live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, ou se tiver alguma dúvida, aí pode assistir de novo e me perguntar nos comentários que eu explico de novo. Corta o excesso e passa essa outra pedrinha lá pro outro lado. Aí agora, colar o laço. Aqui no laço tem uma dica. Para colar o laço no fio de juta, eu ia falar fita cetim, no fio de juta, eu vou utilizar um pedacinho de EVA para me ajudar nesse suporte aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que aqui atrás, ó, no azul, colei também um pedacinho de EVA, bem pequenininho. Só para ele dar suporte para esse laço na hora de pendurar. E também para colar melhor aqui nesse fiozinho. Fiz aqui, deixa eu colocar o laranja também, ó. EVA. Aí depois que cola, às vezes tem que tirar um pedacinho com a tesoura. Ou cortar menor. Tem que ver o ajuste se precisa ou não. Eu já mostro de novo ali, só vamos colar. Aqui, utiliza cola de silicone. Aí pode colocar direto no EVA. Vem com fio de juta, aí mede aqui bem, ó. Faz uma marcadinha assim, ó, com a mão mesmo, só pra ele ficar bem certinho. Coloca em cima dessa cola. E vem com a fita cetim e pressiona ali. E aqui, enquanto segura, já vai ajustando as alcinhas, abas do laço. Aqui dá pra cortar mais um pedacinho. Aqui ele demora um pouquinho pra colar, porque ele é cola de silicone. Mas daqui a pouquinho já vai estar colado. Só que não é tão rápida como se fosse com a cola quente. Então, deixa ele colando aqui, enquanto eu mostro de novo que entraram outras pessoas, boa tarde, pessoal, para ver os outros que eu fiz. Esse aqui é o que eu postei no Stories, para falar da live. Aqui as pedrarias são maiores, e aqui o papel de presente é outra cor. Que aqui dá para variar bastante, reaproveitar o que a gente tiver. Lembrando que pode colar aqui papel de alumínio, cartolina, papel colorido, papel de presente. Dá pra inventar bastante coisa. Então, esse aqui, o que eu mostrei na hora que eu falei da live. Depois o laranja. E o azul, que eu utilizei aí um stencil, mais um stencil além das folhinhas, stencil com cenouras. Vou voltar a câmera. Então, essa é a live expressa de tarde com a Tati, uma live de reaproveitamento. A gente reaproveitou uma tampa assim de um vidro, que também o vidro pode reaproveitar para outra coisa também, que se transformou
em tampas decorativas, que dá para fazer em outros temas, dá para fazer com outros papéis. Lembrando que amanhã eu vou postar aqui um vídeo que eu fiz ano passado com algumas peças que era ó, colorido bem bonito, que era de Páscoa, floral, de outros temas, e também com outros papéis, papel de decoupagem, papel de presente. Utilizei também papel de scrapbook. Amanhã eu posto para vocês verem e se inspirarem ainda mais. Então, essa foi mais uma live. Vamos ver se já secou ali. Live expressa. Secou. Live aí tem que abaixar, ajeitar aqui a alça, peraí. Meia hora. Aqui a live é expressa, que a ideia é exatamente essa. No máximo 40 minutos, alguns passos já estão pré-prontos para adiantar, para a gente já ver como que é o passo, depois como fica pronto e como já finaliza a peça. Então, assim, nossa tampa decorada, essa que a gente fez agora. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. A live vai ficar gravada. A nossa próxima live vai ser dia 24 de MDF. Uma pausa para o print. Quando congela a imagem. Então, muito obrigada pela presença, pessoal. Bora reaproveitar tampas. Quem fizer, me marca que eu quero ver o que vocês vão estar fazendo por aí. E até... Deixa eu arrumar a salsa de novo. E até a próxima live. Tchau!